Um complemento também, né? Um pouco não é bem isso que eles estão dizendo sobre a questão. Eu já expliquei porque não poderia ter filhos espirituais novamente, né? Mas esse é apenas um primeiro ponto. Havia um outro problema, né? E que na verdade independe até dos ataques que essas pessoas estavam fazendo, não é mesmo em doutrina de obediência parcial. Não é algo que vinha só da lavra deles, porque o que acontece? Sobre a questão dos mandamentos, no caso até porque haveria acusação, aí que tá, e não mesmo para resguardar qualquer acusação futura também, né? Tanto pelo próprio conceito que eu teria, bom, já vou falar um pouco mais sobre isso, mas estou dizendo assim, não só pelos ataques do pessoal, mas outras pessoas que eventualmente poderiam de alguma forma achar estranho, e ainda não só por causa disso, pelo próprio conceito de que a fala dos mandamentos, no caso, segundo determinado padrão, teria que ser feita, mas aqui é um ponto diferente. Porque o que tem que se entender é que justamente também pela questão, como eu falei, de que outras pessoas poderiam acusar, não necessariamente pessoas que já me atacavam antes ou pessoas associadas a essas, não, qualquer pessoa geral poderia fazer esse comentário, eu teria que provar, aí que tá. E de certa forma até para mim mesmo, que se fosse necessário, no caso, fazer a pregação, porque é um pouco o conceito de obediência parcial, se necessário fazer a pregação dos mandamentos, eu faria. Então aí que tá, mesmo que esse é o ponto, mesmo que as pessoas já tivessem, no caso, feito a pregação antes, não, isso na verdade, em relação à questão da minha imagem, pouco importa. Resolve uma parte do problema, mas a acusação ainda poderia pesar contra mim, como já isso de certa forma já foi explicado outras vezes. Mas no sentido de que não, mas tudo bem, fizeram, mas eu tenho que provar que eu faria se necessário. Então, aí que tá, havia essa questão também, né? Então, independente, aí que tá, quando eles falam a questão de nascimento de novos filhos espirituais, não, mas primeiro, não, essa doutrina não se aplica, mas haveria outros motivos para isso, né? Então não era só questão, mas os caras vão atacar, não, outras pessoas poderiam fazer acusação, então eu teria que falar dos mandamentos para quem já era meu filho espiritual, e se fosse o caso, né, não, essa doutrina não aplica, mas fazendo um argumento ficto, né? Então eu teria que gerar outros filhos espirituais para provar que eu faria a pregação dos mandamentos para os outros filhos espirituais anteriores, para aqueles que foram gerados até 2019, né? Então eu teria que provar isso de qualquer jeito. Não era só isso, né? Sim, se for o caso, vou ter que gerar novos filhos espirituais por conta dos que foram gerados anteriormente. Não é o caso porque não tinha como ter filhos espirituais para frente, porque eu sabia que a doutrina não existia, né? Eu aprendi que daí a doutrina não era real, e aí não poderia mais, mas estou dizendo, se fosse o caso, eu não teria só o motivo dos ataques desses caras. Eu teria outros motivos para ter mais filhos espirituais para resolver os problemas dos anteriores. Então era essa a questão. O ataque deles não é isolado nesse caso, né? A própria, nem ameaça, mas a própria possibilidade de ataques futuros já gerava, de certa forma, essa carência aí, né? Vamos dizer dessa forma. Então fica esse complemento.